Estamos de volta com Fé em Ação e hoje estamos falando sobre mais um dos ministérios do Atos 29. Naamã é o projeto de hoje e o Sérgio já está no estúdio com os nossos convidados para falar mais sobre esse trabalho. Sérgio, é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje estamos novamente aqui de volta com o quadro Histórias e Testemunhos com gente universitária, jovens que fazem diferença na sua comunidade. Nós estamos recebendo aqui a Beatriz Stephanie, obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? Prazer. E para compartilhar suas histórias. E o Edson Luiz Reis Pinto, que é também coordenador de um dos projetos que nós vamos conhecer. Sim. A Beatriz, ela é estudante do curso de Direito e ela me falou que faz tudo direitinho. Né? Tá tudo certinho. De que ano? Terceiro ano. Terceiro ano. Quinto semestre. E o Edson é estudante do curso de Teologia do NASP. Né? O que é o NASP, hein? Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho. Exatamente. Você está no Quarto ano. quarto ano. Quarto então, ano. é o último ano. O último, sim. Já está quase pastor. Quase. Quase pastor. Né? São jovens que fazem parte de um grande projeto que se chama Atos 29. Nós já tivemos aqui, noutra oportunidade, jovens que são da liderança do Atos 29 e eles têm vários projetos para vários gostos, para vários objetivos e que têm o engajamento de muitos voluntários, principalmente estudantes. Hoje nós vamos focar um desses projetos que se chama o Projeto Naamã. Então, Edson, começa com você, que é o coordenador do projeto. O que significa o Projeto Naamã? E para o telespectador que não sabe quem foi Naamã, ele vai contar também que foi um personagem bíblico. Por favor. Então, começando com o projeto em si, é um trabalho que a gente desenvolve para clínicas com dependentes químicos. Então, adolescentes, mulheres, adultos também. E todos eles, essas clínicas, elas são clínicas particulares, mas que eles abrem para a gente 2 vezes por semana, no sábado e no domingo, para nós fazermos programações com eles. Então a gente passa a manhã inteira no domingo ou a tarde inteira durante o sábado. Essas clínicas são do governo ou tem particulares também? Particulares, todas particulares. Todas particulares. Sim. Quantas pessoas esses 5 diferentes institutos, vamos chamar assim, congregam entre crianças, mulheres e adultos? Você tem ideia? Em torno de 150 pessoas no internos, total. adictos. Bom, e você, Beatriz, se tornou a secretária. Como é que foi isso? Foi uma experiência bem legal. Eu tenho 1 ano e meio que eu estou no ministério, que eu faço parte. E eu iniciei justamente com o propósito da minha igreja local, eu já trabalhava com os adictos, né? Então é uma paixão que eu sempre tive. E quando eu fui para o colégio, que eu fui estudar, foi um encontro, né, de dons ali que eu gostei bastante, conheci o ministério. E durante ano passado, durante o período de 1 ano mais ou menos, nós trabalhamos ali com os adictos e foi quando eu me aproximei mais da coordenação, da liderança, era bem frequente. Então teve um relacionamento, um vínculo que a gente criou com todo mundo, né? E Edson, explica melhor esse Naamã. Sim. Por que surgiu esse nome Naamã? A história de Naamã, ele era um comandante do exército sírio, né? E ele era leproso. E naquela época, lepra não tinha tratamento, né? A pessoa vivia com ela pelo resto da vida. E ela era discriminada da sociedade. Tinha muito preconceito com ela. Então ele ouviu falar que existia em Israel um Deus que poderia curar a lepra dele. Então ele foi até lá, ganhou autorização do rei. Ele descobriu através de uma menina, né? Uma escrava. Ele foi até Israel, só que o rei não quis recebê-lo. O rei ficou com medo porque achou que a Síria estava querendo provocar uma guerra. Então Naamã foi embora, mas Eliseu, o profeta, descobriu que Naamã estava lá e disse: não tem profeta em Israel? Mande ele vir até mim. Naamã foi, Eliseu não recebeu Naamã, mas pediu para que Naamã fosse no rio, um rio sujo naquela época, e se banhasse 7 vezes. Naamã foi até o rio, mas não queria se banhar 7 vezes. Aí um dos seus soldados disse: mas você já está aqui, não custa fazer. E aí Naamã pegou pela fé, se banhou 7 vezes e na 7ª vez ele se curou da lepra. Então, o que a gente associa isso com o trabalho com dependentes químicos? Que, primeiro, a sociedade rejeita,
que a sociedade, a própria família rejeita eles sofrem muito com isso. Erraram muito no passado, mas não, a maioria das vezes não tem uma segunda chance. E a gente coloca assim, que através daquela menina, através de Eliseu, através do soldado, que insistiram com ele, que incentivaram ele a lutar, e ele mesmo caindo e voltando, ele poderia ser curado. Então, essa mensagem que a gente passa para aqueles adictos, que eles podem sim se recuperar. Então, um nome bem dado, né? Você concorda? Como é que você faz esse cotidiano quando você está lá, né, a serviço desses drogados, desses dependentes químicos? O que você faz? Você vai lá, vocês cantam, vocês dão palestras, vocês fazem alguma atividade também que envolve a parte médica? Como é que é isso? Olha, o interessante é que a gente tenta trabalhar todas as áreas. O social, de reintegração. A maioria dos adictos, quando nós chegamos no início do ano com eles, tem muitos problemas. Seja para se comunicar, seja para se relacionar. E no decorrer das reuniões que nós vamos fazendo semanalmente, a gente percebe esse desenvolvimento. Trabalhar não diretamente somente com o vício químico que eles chegam, seja com a droga, seja com o álcool, mas um vício do cigarro, né, que por ser uma clínica particular é muitas das vezes permitido. Então a gente tenta trabalhar com isso também. Todos os tipos de vícios que eles chegam lá. Mas tudo também focado com a parte espiritual. Nós tentamos mostrar para eles que a base para que nós sejamos livres é a parte espiritual também. Que nós possamos conseguir estar livres de todos os vícios do que eles começaram do passado deles, também pela parte espiritual. Quando eles sabem que vocês pertencem a uma igreja, né, a uma entidade religiosa, você sente que alguns têm aversão ou a proximidade é fácil? Sabe que nós temos aprendido há muito tempo já, antes de qualquer coisa, criar um relacionamento, criar um vínculo, criar uma confiança. E, logicamente, depois eles vão perceber, porque o nosso principal ponto é o estudo bíblico, né? Muitos têm aversão, mas por ter aquele relacionamento que nós criamos antes de impor alguma coisa, de ensinar, de mostrar, já sente mais, sabe, mais em paz. Nós não estamos ali para impor nada, né? Então, Edson, tem um roteiro de trabalho aí, Sim. né? Temos. Quer dizer, primeiro uma aproximação. Como é que se dá essa aproximação até chegar Ao estudo. né? Quantos passos aí? A gente demora uns 3 finais de semana que a gente vai, ouve a história deles, pergunta onde que eles são, a gente também ora com eles, então canta bastante com eles, deixa eles cantar as músicas que eles gostam também, evangélicas. Então a gente ganha a amizade deles. Depois disso, a gente convida eles para conhecer mais um pouco de Deus, esse Deus que pode restaurar a vida deles. E a maioria, no começo, participa. E aí, depois de um tempo, eles não têm mais essa questão de placa de igreja. Eles têm a questão de que eles gostam de estar com a gente. E aí, então, você consegue passar a mensagem. Passar a mensagem para eles. Para eles. Você, como secretária, que balanço que faz, né, desse 1 ano e meio que você está lá, do que vocês alcançaram em termos objetivos, pessoas alcançadas, pessoas que começaram a ter um interesse maior pelo estudo da Bíblia, né, que também conseguiram reverter a sua situação de dependência? Olha, eu tenho uma experiência que eu sempre gosto de contar, que foi nós tivemos muitos casos, né, de pessoas que até conseguiram, de uma certa forma, se recuperar, mas nós temos uma pessoa em específico que tem 1 ano e meio, tem 1 ano, que eu estou no ministério, e quando nós chegamos, ele não lembrava nem o nome dele. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se comunicar, e nós fomos trabalhando com todos eles ao decorrer, e ele foi se interessando. Chegou um momento que ele estudava o assunto antes da gente chegar. Antes da gente falar, ele já sabia responder. E eu lembro que nós descobrimos no decorrer do processo todo, que ele tinha até uma pendência, né, com a justiça, e ele já tinha aceitado Jesus, e ele falou assim, primeiro eu vou cumprir o que eu tenho com a justiça, e depois eu vou de vez ser, né. Incrível. E hoje ele é uma outra pessoa, então. Sim, sim. Nós temos uma recuperação aí. Edson, quantas pessoas fazem parte desse voluntariado para dar esse suporte, né, nessas 5 clínicas? Tem os voluntários que fazem a programação, que são em média 38 fixos, que dividem entre as 5 unidades. Tem também o pessoal, os caronas, né, as pessoas que levam a gente, voluntários também. E tem os motoristas do NASP, né, que o NASP ele cede a van para a gente todo domingo para estar levando o pessoal.
Então, em torno de que estão envolvidos, umas 70 pessoas. Umas 70 pessoas. Sim. E dentro da universidade lá que vocês estudam, como é que é a adesão? Eu quero ser voluntário. Tem que ter alguma aptidão? Tem que ter algum pré-requisito? Como é que vocês fazem essa seleção? Existe um pré-requisito. Qual que é? Amor ao próximo. Esse é o suficiente. Os dons, a pessoa, a gente vai descobrindo cada um que tem dom, a gente vai dividindo eles. Mas se ele deseja salvar, amar o próximo, ajudar o próximo, esse é o requisito que a gente pede. Beatriz, e quais os próximos passos e desafios que vocês têm pela frente? Temos algumas novidades que estamos trabalhando aí. Nós estamos pensando em abrir novos núcleos. Novas frentes, né? Sim, mais novas frentes. Nossa equipe está bem recheada, graças a Deus. Então a gente vai direcionando mais uns pessoal para abrir novos núcleos mesmo. E como é que tem sido a adesão para tentar abrir esses núcleos? Será que sai algum esse ano? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Já tem muita gente abraçando a causa. E é uma misturada, assim, o pessoal de direito, com administração, com engenharia, com teologia. Essa mistura é boa? Sim, porque, igual, por exemplo, tem pessoas que têm dons diferentes. Por exemplo, uma pedagoga, ela tem mais didática para lidar com os adolescentes. Quem faz música para tocar o violão, os instrumentos, cantar, teologia, o estudo bíblico, então se completam, né? Sim. Muito bem, eu queria terminar, nós temos só um minutinho. Qual a mensagem que vocês querem dar para os jovens, não importa de que religião, eu acredito que vocês também aceitam a adesão de outras pessoas voluntárias, sim, né? Sim. Daquela região, que é ali perto de Paulínia, né? Que vocês estão, Campinas, por ali, né? Sim. Isso. Que queiram também fazer parte desse voluntariado, ou então você trabalha numa clínica ali na região que pode eventualmente abrir as suas portas, como é que faz? Olha, o que a gente pede é a pessoa que, para participar, ela pode participar com o que ela puder. Doação, como voluntária, como levar uma carona, os proprietários abrirem as portas para a gente estar fazendo esse trabalho com eles. E, na verdade, esse trabalho que a gente faz mais bem para a gente do que para eles. Perfeito. Bom, se você quer mais informações, fazer contatos e saber mais desse projeto, você vai no nosso site do programa, que está aí na telinha, e você saberá como fazer uma ligação ou por internet ter contato com eles. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Continuem nesse trabalho, né? Que os outros colegas também continuem firmes e que haja novas adesões e novas clínicas para vocês também ajudarem. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Edson. Nós que agradecemos. Você, telespectador, obrigado pela sua audiência. Você sabe que na semana que vem, nesse mesmo horário, você tem um compromisso com a gente aqui. Esteja prestigiando o Fé em Ação na próxima semana no quadro Histórias e Testemunhos. Eu te aguardo. Até lá. Nós queremos agradecer a esses alunos por terem vindo até a Novo Tempo para compartilharem com a gente essas experiências motivadoras. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E o programa dessa semana vai ficando por aqui, mas não se esqueça que você pode nos assistir na internet ou na TV Novo Tempo mesmo nos horários alternativos. Eu vou ficar esperando por você, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau!